Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é irmão Gleitão Ribeiro. Nesta oportunidade, nós queremos deixar uma rápida reflexão da parte do Senhor, dando continuidade à série Bens e Talentos, que nós estávamos falando no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos falar um pouco sobre o versículo número 13 ainda, deixar uma pequena reflexão, que diz assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Os irmãos bem sabem dessa passagem, fala sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Ela tem como intento de falar daquele que se aparta de Deus, do caminho do Senhor e as consequências que acontecem com eles. E também fala do regresso, da qual aquele que Deus aceita depois de regressar e querer voltar novamente para o Pai. Mas nesta parábola existe alguns ensinamentos muito proveitosos para a nossa vida cotidiana. E acerca disso é que nós queremos falar. A Bíblia diz que um pai era dono de uma fazenda. Ele tinha 2 filhos. Tinha um filho mais novo e um filho mais velho. Diz que o filho mais novo vai ao pai e pede a parte da sua herança, e o pai reparta entre si, entre eles. É um ponto que nós queremos deixar bastante claro de se observar, porque, meus irmãos, todo detalhe na Bíblia faz a diferença. Nada do que está escrito foi escrito por acaso. Tem um detalhe. Então, veja comigo. Capítulo de número 15, versículo número 12 de Lucas diz assim, a parte C do versículo: e ele repartiu por eles a fazenda. Mas só que a Bíblia diz que ele repartiu por eles a fazenda. Se ele repartiu por eles a fazenda, por que o filho mais velho não foi embora? O filho mais velho, ele continuou lá. O filho mais velho, ele continuou na mesma direção do pai, sendo subjugado ao pai, trabalhando na fazenda do pai, mesmo o pai tendo partido por eles a fazenda dele. Ou seja, tinha dado a parte do mais velho, tinha dado a parte do mais novo. Então, perceba o detalhe, ele repartiu, mas o filho mais velho, ele percebeu que ainda não era a hora. O filho mais velho, ele percebeu que ainda não era o momento. O filho mais velho percebeu que o dinheiro que o pai deu a ele não era necessário ele usar naquele momento. Ele não tinha capacidade, ele não tinha o conhecimento, ele não saberia administrar aquilo que o pai tinha repartido por ele. Ele disse: eu posso estar com o dinheiro, mas eu tenho que ficar abaixo da liderança do meu pai, até eu ter o amadurecimento para sair de casa. Só que o filho mais novo foi diferente. O filho mais novo, ele sai de casa e vai para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente ou desenfreadamente, sem controle. Percebam algo que é bastante interessante este algo, que o filho mais novo, ele pega tudo aquilo ao qual o pai outrora deu e ele vai para uma terra longínqua, distante, e ali desperdiça. O que é desperdiçar que o texto está querendo dizer?
Desperdiçar é não usar aquele algo, ou não valorizar aquele algo da forma que ele é ou deveria ser valorizado. Ou seja, ele desperdiçou todo um projeto, ele desperdiçou todo um trabalho, ele desperdiçou toda uma vida, ele desperdiçou várias noites de sono do pai, ele desperdiçou todo o trabalho que o pai teve para poder construir aquela fazenda, construir aquele império, tá entendendo? Ele desperdiçou, é jogar fora, é descartar, é não usar de uma forma correta, ele desperdiça. Uma certa vez eu vi um homem sábio contando uma história, e nessa história que este homem sábio contou, ele disse que o pai estava para morrer e disse para o seu servo chamar os seus filhos, e chamou os filhos, fez aquela reunião e disse: olhe, tudo que eu tenho está aqui, tudo que eu tenho está debaixo dessa casa, e se vocês querem ver ou ter aquilo que eu vou deixar para vocês, estar aqui debaixo dessa casa. E o pai morre, e os filhos mal terminam de sepultar o pai, correm em direção à casa, e quando chegam lá começam a destruir tudo, quebrando as paredes, derrubando os telhados, retirando tudo, e começam a escavacar o terreno, e começam a cavar o terreno em busca daquilo que o pai tinha deixado por herança. E quando eles acham uma caixa, e dentro daquela caixa tinha uma carta escrita, e na carta escrita estava dizendo: tudo que eu tinha, vocês acabaram de destruir. Agora construa o seu próprio legado, ou o seu próprio império. Veja que a sede pela herança que o pai, que outrora tinha falado que tinha deixado para ele, foi tão grande que eles nem se preocuparam, nem passou pela cabeça deles que quanto tempo o pai passou para construir, quanto tempo o pai passou para levantar aquele império, quanto tempo o pai passou para poder comprar aqueles pedaços de terra, a dificuldade que ele enfrentou, a fome que ele enfrentou, as noites que ele enfrentou. Não simplesmente chegar e desperdiçar tudo que o pai tinha construído simplesmente pelo fato de ver aquilo lá na frente, o que? O dinheiro que ele tinha enterrado na casa. Nesta pequena reflexão, eu quero lhe dizer que não desperdice os bens que o pai lhe dá. Não desperdice aquilo que o pai lhe deu. Me faz me lembrar de uma certa ilustração. Um certo homem chegou a um ponto que aos seus olhos começou a desvalorizar aquilo que ele tinha. Ele tinha uma fazenda, uma casa. Nesta fazenda tinha animais de várias espécies, grama verdejante. E aquele homem, ele olha para aquilo e diz: eu vou vender a minha casa, eu vou vender a minha posse que eu tenho. Isto não vale nada, isto não tem proveito nenhum. E ele mesmo desvalorizando o bem que ele tinha. Aí ele chega para o jornaleiro da cidade, e chegando para aquele jornaleiro, ele diz: olha, eu quero que você divulgue algo no seu jornal para amanhã de manhã. E quando
ele vai e fala para este jornaleiro, o jornaleiro vai até a sua casa, até o seu campo e começa a analisar para descrever no jornal o que é que ele tinha que poderia chamar a atenção de algum comprador. E aquele jornaleiro vai lá e anota ponto por ponto, detalhe por detalhe. E ele chega e ele começa a descrever. E ele começa a analisar. E ele começa a fazer o preparativo para esta parte da matéria que ia ser lançada no seu jornal. Só que o homem ele vai ver esta notícia antes de ser publicada. O dono da fazenda ele vai analisar antes de ser publicada no jornal no outro dia. E ele, quando chega, ele vê o jornaleiro, ele começa a ler aquilo que o jornaleiro começou a descrever e descrevendo daquilo que ele tinha. E ele diz: olha, a sua cerca está em perfeito estado. A casa e o seu sítio onde está localizada é um bom local. A sua grama é verdejante. Existem animais de várias espécies. A sua casa tem uma bela estrutura, um belo design. E ele começa a descrever coisas bonitas que tinha naquela casa e naquele campo, naquele sítio que aquele homem tinha. E o homem começa a olhar assim, começa a perceber o quão grande algo de valor ele tinha. E ele cai em si e diz: eu ia abrir mão de um bem tão precioso. E é quando ele chama aquele jornaleiro e diz: olha, eu lhe pago por você ter feito este algo, mas eu não posso me desfazer deste bem. Espero que você goste desta pequena reflexão. Curta, compartilhe. Tem algumas pausas porque é muito movimento aqui na frente, mas divulgue, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e Deus vai falar ao teu coração. Não abra mão daquilo que você tem. Quem sabe você não esteja percebendo quão grande de valor é aquilo que você tem. Deus vos abençoe.